Sim, amados, estamos aqui para falar mais uma vez da palavra do Senhor para você. Eu quero ser um vaso nas mãos do Senhor para dar um recado para você. Eu não sei o que está no seu coração, mas Deus sabe. Ele então vai me usar para dar um recado para você e que você seja abençoado, se esse recado chegar para você daquilo que você estava esperando ou não estava esperando, mas não entendia, e Deus vai revelar para você. Hoje o nosso tema é a prática da palavra de Deus. Está em Tiago 1, a partir do versículo 19, diz assim: sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tanto para falar e tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho seu próprio rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua presença. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, nela persevera, não será ouvinte negligente, mas operoso praticante. Esse será bem-aventurado no que realizar. Então, amados, vemos que Deus tem uma mensagem importante, né? Praticante da palavra de Deus. Eu tenho falado muito sobre isso, porque é isso que Deus fala para nós. Nós temos que ser praticantes da palavra de Deus. Se não formos praticantes da palavra de Deus, somos apenas ouvintes, não adianta. O papagaio ouve, mas ele fala também, mas ele não sabe o que está falando, ele não tem o que nós temos, que é o raciocínio para visualizar o que significa uma coisa ou outra. Se você chegar na sua casa às 10 horas da noite com escuridão, todo o papagaio está lá, você fala boa noite, ele vai dizer boa noite. Chega no outro dia na sua casa às 10 horas da manhã com sol quente, aí ele vai falar boa noite para você. Ele não sabe o que é boa noite, ele não sabe o que é noite, o que é dia, ele fala aquilo que ele aprendeu. E nós não podemos ser assim, nós temos que falar aquilo que está de acordo com a palavra de Deus e viver. Então no versículo 19 diz assim: sabei estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, que seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei-vos com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a sua alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então vemos que a Bíblia diz: se nós ouvimos e não praticamos, nós estamos nos enganando a nós mesmos. Por quê? Porque nós já conhecemos a palavra, já sabemos que maneira e de que modo temos que viver. E se não vivemos e não praticamos da maneira que ouvimos, da maneira que Deus nos ensina, então nós somos o quê? Somos assim, pessoas que não têm assim a sua salvação, porque a palavra foi implantada, mas não praticamos. E aí a nossa vida não vai ser salva. Quando morrermos, o nosso corpo vai para o cemitério e o espírito fica esperando a volta de Jesus. Mas se vivemos em santidade, ele vai vir, vai chamar e vai nos levar para morar no céu. Mas se nós não vivemos em santidade, nós não vamos morar no céu. Por isso que temos que tomar a nossa devida precaução. O versículo 23 diz assim: porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho seu próprio rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. É isso aí, você tem uma visão completa, você tem
oportunidade de conhecer as coisas, mas você tem que praticar aquilo que a palavra de Deus diz. Se você não praticar, para o céu você não vai morar. E isso é importante, irmão e irmã. Coloque em prática, porque a morte vai chegar, e quando ela chegar, temos que viver em santidade, porque somos abençoados aqui neste mundo por Deus, e quando morrermos, iremos morar com Ele no céu. Amém?